Quando bate 8 anos, o negócio começa a despontar exponencialmente. E é a única chance de um pobre ficar rico. Mesmo que ele tenha pouco dinheiro, fica rico. Meu avô é aposentado pelo INSS. Não paga metade dos remédios. Não paga. Ô, Léo, me fala uma coisa. O que seria essa mágica dos 10 mil? Pra galera entender aqui. Esse 10 mil é meramente ilustrativo, tá? É porque o 10 mil, ele é muito mais próximo do brasileiro e você consegue ensinar um princípio matemático muito importante. O Albert Einstein, que é um cara que eu admiro pra caramba. A gente evoluiu muito por conta das descobertas dele. Teve algumas que realmente induziram ao mal, né? Mas não foi por conta dele, a gente usa do jeito que a gente quiser. E aí o Albert Einstein, ele citou uma frase antes dele falecer que foi muito boa. Ele era um judeu e ele preocupava muito com as massas mais pobres. Tanto que quando ele morreu afastado, ele nem usufruía do dinheiro dele, que ele era caçado e tal. E ele soltou uma frase assim, ó. Os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo e é a única chance de um pobre ficar rico, é usar os juros compostos. Então, pô, se o Albert Einstein, que é o cara que tem o QI mais alto, ele falou isso, pelo menos entendeu o que é juro composto, eu tenho que entender. Sim. Então, o cara dedicou a vida e realmente construiu uma autoridade. E aí você pega os 10... Por que os 10 mil é o ponto de mudança da sua vida? Você, em qualquer salário que você ganha, você pode ser um trabalhador informal que ganha R$800, você pode ser o cara que ganha salário mínimo, você pode ser o cara que ganha R$10 mil, né? O 10 mil ele é muito notório, porque quando você começa a aportar, você tem um intervalo, um hiato, que normalmente é o hiato do desespero, de 1 a 7 anos. 1 a 7 anos dos seus investimentos, ele ainda não gerou juros compostos. Então, você tá ali no juro sim, por isso que é tão desesperador, você não vê o negócio crescer, você só cresce se você aportar mais. Aí você fica, nossa, mas eu não vou conseguir manter isso aqui o resto da minha vida e tal. Quando bate 8 anos, o negócio começa a despontar exponencialmente. Na forma dos juros compostos, a única coisa que a gente tem exponencializado é o tempo. Então, quando você... E aí eu fiz a conta lá como se fosse aportar R$8 por dia, vai dar uns R$240 por mês e tal. Você vai demorar ali 3 anos pra você bater os seus 10 mil. Demora. E eu peguei a média da Selic desde 1995 para tirar a troca da moeda. Então eu peguei como se ele estivesse investindo em Tesouro Selic, para não ter complicação nenhuma, porque hoje com 3 cliques você consegue investir em Tesouro Selic. Você vai demorar 3 anos para você chegar nos 10 mil. Só que para você chegar do 90 mil para os 100 mil, já é 12 meses. Para você chegar lá dos 100 mil para os 200 mil, pô, já diminuiu pra caramba. Para você bater 1 milhão, aí você pega do 100 mil para 1 milhão. Demoro lá 200 meses para poder bater os 100 mil. 200 meses. Pra eu bater 200 mil, teoricamente, você vai pensar, pô, então 400 meses. Só que não, 400 meses você já bateu 1 milhão. Como assim? Como que pode entender esse aí que é o poder dos juros compostos? Mesmo que ele tenha pouco dinheiro, se usa os juros compostos a seu favor, fica rico. E por que tem 80% das pessoas endividadas? Porque usa os juros compostos contra eles. Fazem dívidas. Vai financiar, vai comprar o carro, cartão de crédito, cheque especial. Esses dias eu tava falando... Léo, esses dias eu tava falando assim... Que negócio pequeno, mas que negócio perigoso, né? Esse cartão de crédito. Gente do céu, fiquei pensando nisso. Um negócio desse tamanho, mas a pessoa vai... Quando ela vê, meu amigo, ela se embananou de um tal jeito que ela não consegue sair. Exato. Que eu sou muito chata com cartão de crédito. O André é bem mais planejador do que eu. E eu tomo muito cuidado, porque cartão de crédito é uma dívida absurda e a galera faz muita dívida de cartão de crédito. E aí, depois que fez a dívida, demora uns 5, 6 anos pra sair dela, né? Aí você perdeu 5, 6 anos de investimento, André. Você tá pagando dívida. Exato. E eu tô investindo no banco. E a mágica dos 10 mil, então, claro, trazendo para números redondos, em suma, é os juros compostos. Exato. É o cara que tem organização de 1 a 10 anos, ele vai sofrer um pouco mais para conquistar um patrimônio. Ou seja, depois que ele chegou em 10, eu acredito, inclusive resumindo tua opinião, é muito mais fácil você sair do 10 mil pro 100 mil do que do 0 para 10. Matematicamente falando. Não é? Matematicamente falando. Ou seja, porque no começo você vai ter que trabalhar, você vai ter que juntar, você vai ter que ter o compromisso, os juros compostos ainda não vai fazer tanto efeito. Mas depois que você conquistou 10 mil, os juros compostos vai te empurrar para 100 mil muito mais rápido do que de 0 a 10. Aí imagina, até você juntar 10 mil, você aporta R$50. Você juntou 10 mil, agora você já tem R$100 de dividendo, pô. Imagina, aí agora você já não aporta mais 50, você aporta 150. Sim. E aí você triplicou o seu aporte. Então é muito mais fácil. E aí, para todas as esferas, 100 mil é muito mais difícil do que 1 milhão. O primeiro bilhão é muito mais difícil que os 10 primeiros milhões. Porque você tá juntando juros compostos na sua arma, né? Você tá atirando agora de verdade. Exato, porque o cara tem 500 mil. Cara, pra você chegar de 0 a 500 mil, é muito mais difícil do que de 500 para 1 milhão.
Porque de 500 para 1 milhão, você já tem muita renda passiva trabalhando para você, somado aos seus aportes, você vai chegar muito mais rápido. O tempo para você chegar no 1 milhão é muito mais rápido. Agora, Léo, eu queria te fazer uma pergunta. Muita gente fala assim para mim, André, R$1 milhão, eu consigo me aposentar? O que você acha disso? Cara, depende muito do custo do cara. E depende de qual país que ele vive, né, também. Vamos falar do Brasilzão aí. Vamos pegar, assim, uma realidade hoje do brasileiro, tá? E aí a gente ajusta isso aí pelo IPCA, porque é isso aí que come a sua riqueza. Se você tem R$1 milhão hoje, você vai investir. Ah, eu trabalhei minha vida inteira, André. Trabalhei minha vida inteira, Carol, consegui juntar 1 milhão. Mas agora eu preciso colocar esse 1 milhão pra trabalhar pra mim. Será que dá pra me viver disso? E eu vou pegar algo simples, tá? Pra não ficar difícil pra você entender. Porque quando você monta uma carteira diversificada, fica muito mais seguro. Mas eu vou pegar algo simples, como se você fosse um mero rentista que você não quer se preocupar com nada. Você vai colocar lá no Tesouro Selic, tá? Eu fiz o cálculo do Tesouro Selic aí desses últimos 28 anos e a taxa média de yield mensal, já descontada imposto de renda, já descontando tudo ali, aquela taxa de custódia que tem, dá 0,72. 0,72. Essa é a média. Vai ter mês que é mais, vai ter mês que é menos. Então, 0,72 de 1 milhão é R$7.200. Pô, dá pra você aposentar? Aí depende do seu custo. Eu não quero aposentar com R$7.200. Eu já vivi com R$900. Eu não quero me aposentar com R$7.200, eu quero me aposentar com muito mais. Então, você pode se aposentar com 1 milhão ganhando R$7.200. E aí, o que você pode fazer com esses R$7.200? Você pode escolher se você vai pegar um pedaço disso aqui e vai continuar aportando, ou se você vai pegar isso aqui e vai gastar tudo. Se você pegar isso aqui e gastar tudo, sinto lhe informar, você não está aposentado. Porque no Brasil a gente tem um fenômeno econômico que se chama estourar teto de gasto o tempo todo e a inflação vai ficar alta. E aí, com a inflação alta, os seus R$7.200 de hoje, os seus R$7.200 daqui 5 anos já não compra mais a mesma coisa. Se você não se proteger da inflação, você não vai conseguir ficar aposentado por muito tempo. Então, depende, essa resposta aí é depende, né? Depende de onde você vai investir, depende do quanto você quer e depende do seu gasto. Então, para poder fazer uma fórmula mágica para sua aposentadoria, para você saber o quanto você precisa para você aposentar, se vai ser suficiente ou não, porque às vezes precisa até menos de 1 milhão, né? Depende do seu ponto de vista. Né? Eu quero ter um gasto de R$3.000, Léo. A inflação média no Brasil é de 5,5%. Então, eu vou pegar R$3.000 e vou adicionar uma renda passiva dentro desses R$3.000 de 5,5%. Então, eu vou aposentar com R$4.000. Eu não fiz a conta de cabeça aqui, mas é um pouco menos que isso. R$3.500, R$4.000. Quando eu tiver essa renda passiva, eu vou pegar os R$3.000, vou gastar. E os R$500 que eu tenho a mais, eu não vou gastar ele, não vou comprar churrasco, não vou chamar o André pra gastar uma carne, não. Eu vou pegar ele, vou reinvestir em algo que me proteja da inflação, porque aí os meus R$3.000, ele vai crescendo também. 3.100 no ano, 3.200 no outro ano, pra poder bater a inflação, porque senão você não tá aposentado. Eu não quero aposentar, imagina, André, eu aposentei lá com meus 60 anos. Que isso é o que acontece com o brasileiro hoje. A gente tem os ajustes aí salarial e tal, mas isso é o que acontece porque o aumento de preço é sempre muito maior. Aí você aposenta lá com um salário mínimo, no INSS. Pô, um salário mínimo, meu avô é aposentado pelo INSS, demorou 7 anos para ele aposentar. Não paga o IPASGO e metade dos remédios, não paga. Então, se você quer viver com dignidade, meu amigo, você tem que aprender a montar alguma coisa que te tira disso e que faz você repor a inflação. Porque senão, mesmo que você saia do INSS, você vai ter que voltar para ele em algum momento se você não se proteger da inflação. Então, 1 milhão sim, dá para você aposentar tranquilo. Depende do seu custo de vida. E depende de como você monta sua carteira para poder se proteger da inflação. O principal ponto aqui é custo de vida e se proteger da inflação. Ô, Léo, vou fazer a última pergunta aqui. 5 top ações para investir nos Estados Unidos, Léo. Top ações? Aí quebrou eu no meio agora, né? Ó, as ações americanas, a gente não pode deixar de falar que grande parte do desempenho do SP500, 80% no ano de 2024, é por conta das Big Techs. E a gente até criou vários ETFs brasileiros aqui que pegam só essas empresas aí. Por exemplo, o Tech11 foi um ETF que o Itaú abriu agora. Pegou só as 10 maiores empresas do SP500. Então, hoje, empresas que eu acho que não dá pra você ficar de fora, só que aí parcimônia, porque preço importa, tá, galera? Parcimônia. Então, empresas que não dá pra você ficar de fora, grande parte da empresa que construiu o patrimônio do Warren Buffett, que é a Apple, grande parte da empresa que construiu e transformou muitos milionários agora em 2024, que foi a Nvidia. Aí tem a Alphabet, pô, imagina, eu acordo, eu já vou no WhatsApp, no Instagram, pô, é o Facebook, Meta lá e Alphabet, isso aí já tá enraigado na gente, a gente não consegue mais viver sem isso, cara. É um vício, né? Quando você instala um navegador padrão lá, que não é o Google, você fica agoniado, você quer o Google, né? Mas seria assim, a gente não sair de perto dessas empresas que são os grandes potenciais dos Estados Unidos. É porque os Estados Unidos só tem esse desempenho. SP500, se a gente corrigir ele ao índice tirando as Big Techs e jogar ela nas últimas 2 décadas, cara, ele andou de lado, valorização assim de 3, 4% ao ano de média. Aí se coloca as Big Techs,
Aí dá valorização de 12%, 13% ao ano. Então, tem que ter as Big Techs. E aí, uma coisa interessante pra gente discutir depois, no próximo podcast, no próximo, tá? É sobre ou invisto diretamente ou faço através de ETF, porque, pô, imagina o Andrezão tendo que parar pra ler as empresas agora. Às vezes nem compensa, né? Pode citar algum ETF que você gosta, mas você prefere investir direto lá ou, por exemplo, pro BDRs aqui ou ETFs aqui? Aí depende muito do plano da pessoa. Hoje eu invisto aqui no Brasil, através do IVVB11. Porque eu não tenho medo do Brasil virar uma Venezuela, tá? E matematicamente falando, compensa você fazer isso durante 15 anos. Depois de 15 anos, compensa mais você fazer lá fora. Porque as taxas que são cobradas de spread, OF, taxa de câmbio e tal, tudo, ele tira um pouco do seu rendimento. Só que aí lembra do juros compostos, né? O juros compostos, ele sempre vai ganhar no longo prazo. Então, depois de 15 anos, investindo no próprio IVV, só que lá fora. Quando a gente traz isso pro Brasil, você coloca o B de Brasil e coloca o 11, né? Lá fora chama IVV. Então, você investindo no IVV lá, que é um ETF que replica o SP500, as 500 maiores empresas da Bolsa Brasileira, depois de 15 anos, se seu plano é deixar mais 30 anos, 40 anos e tal, investir lá fora é mais vantajoso, né? Então, você tem uma corretora lá fora, fazer o seu câmbio, independente do preço, né? A gente pode discutir depois. Mas, assim, independente do preço, realmente vale a pena. Não faz sentido você não ter investimento no exterior. Tem que ter, cada vez fica mais claro. Mesmo com o dólar acima de R$6. Patrimônio e muita gente tá com medo, né? Pô, André, mas passou de R$6, tá caro o dólar. Cara, só que a gente tem que lembrar que quando eu comecei a falar em Estados Unidos nas mídias, eu investi desde 2019 nos Estados Unidos. Só que a gente tem que lembrar que quando eu comecei a falar aqui, o dólar tava 4. Cara, tinha gente que falava pra mim que tava caro. Quando chegou em 5, então acabou, André. Pelo amor de Deus, não vou mais nem a pau. Nós estamos em 6. Quem duvida que pode chegar a 7? Eu não duvido. 8, 9, né? Exatamente. Isso é a tendência se o Brasil continuar como ele tá e os Estados Unidos continuar como ele tá. É sempre essa desvalorização. Não tem como competir com o dólar, não. Então, mesmo com o dólar em 6, vale a pena, né, Léo? Dólar não tem preço teto. Como que eu defino preço teto de dólar, de Bitcoin, de ouro? Não tem como. Então, o preço que tá... Eu sempre falo uma frase que... Vou falar pra você, Léo, pra você lembrar, pro André e pra você que está aí. Dólar caro é o dólar que você não tem. Esse é o dólar caro. Boa. Então grava essa frase pra você ter sempre aí na sua memória.